Bom, meu nome é Luiz Antônio Nogueira Martins, eu sou professor associado, aposentado da disciplina de Psicologia Médica do Departamento de Psiquiatria. Eu nasci aqui em São Paulo, em um bairro que é bem perto aqui da Escola Paulista de Medicina, que é o bairro do Bosque da Saúde. Foi lá que eu nasci e que eu fui criado. Esse bairro ele tem como referência a Praça da Árvore, conhecida principalmente pela Praça da Árvore, e também ele faz contiguidade com outro bairro que chama-se Jardim da Saúde. Como vocês podem observar, a saúde já está presente aí na minha vida há bastante tempo, desde o nascimento. Eu nasci numa rua chamada Rua Gravi, que é uma travessa da Avenida Bosque da Saúde, e a minha família morava nessa Rua Gravi. Na época era uma rua de terra que praticamente só tinha umas 2 ou 3 casas. O meu pai, ele era médico de família. Ele atendia num consultório que ficava nos fundos da nossa casa. Lá tinha um consultório que ele atendia as pessoas do bairro, ele era um médico de família. E ele se especializou em tisiologia, ele era um tisiologista. E como tisiologista, ele foi diretor do Hospital Clemente Ferreira, que fica na Avenida Jabaquara, nas proximidades da Igreja de São Judas. Além disso, ele foi diretor também de uma espécie de uma ONG da época, que era a Liga Paulista de Combate à Tuberculose. E como tal, então, eu fui cercado de situações relacionadas à medicina, à saúde, e no caso específico aí da tuberculose, que era uma doença da época muito importante. E desde criança eu frequentava o Hospital Clemente Ferreira, eu convivia com os pacientes que estavam internados lá, que eram pacientes tuberculosos. Então a referência à medicina está presente desde a minha mais tenra infância, de tal maneira que eu sofri uma influência importante pelo fato, enfim, do meu pai ser médico e de conviver com toda esses contatos relacionados à tuberculose. Tanto é que havia uma brincadeira lá em casa de que, como meu pai ele era muito entusiasmado com a vacina do BCG, ele dava BCG para a gente a toda hora. Quer dizer, a gente tomava BCG quase como sobremesa, assim, nas refeições. Então nós tomamos muito BCG, nunca pegamos tuberculose. Realmente parece que a vacina funcionou bem. De tal maneira que essa foi a minha referência inicial. Depois eu cursei, enfim, fiz a formação, né, a educação formal, enfim, fiz lá o ginásio da época, o colegial. E em 1966 eu entrei na Escola Paulista de Medicina. Em 1966, na turma, deixa eu ver o número da turma, na turma 34. Na turma 34. Acontece que eu tive algumas dificuldades adaptativas no curso. Eu, enfim, não me adaptei bem ao curso, eu acabei trancando a matrícula e por isso eu só terminei o curso em 1974, na turma 37. Ou seja, eu levei um tempo maior para me formar do que o habitual. Em 1974 eu me formei e aí eu iniciei a residência médica, em 75, 76, na área de psiquiatria. E foi talvez a experiência mais importante e mais marcante que eu tive no início da minha vida profissional. Eu até diria que acho que onde eu aprendi realmente medicina foi na residência médica. Foi uma fase muito marcante da minha vida, muito importante,
com um aprendizado muito significativo. Eu tive a sorte de que, na época, o programa de residência médica em psiquiatria, ele tinha uma forte influência da clínica médica. Então, nós, residentes de psiquiatria, tínhamos muitas atividades junto com colegas da clínica médica. Nós dávamos plantão no pronto-socorro, dividíamos os horários com os colegas da clínica médica e, além disso, a gente tinha também outros estágios em várias unidades clínicas, como a cardiologia, a pneumologia, a nefrologia, a neurologia. E esse contato com colegas, enfim, da clínica médica foi muito proveitoso, muito importante na minha formação. Eu diria que foi algo assim que marcou a minha vida, tanto pessoal como profissional. Foi uma época onde eu me dediquei muito, ao contrário da época da escola, que eu tive algumas dificuldades. Na residência eu me dediquei bastante ao programa de residência e foi muito proveitoso. Terminada a residência, eu fui convidado a ser o preceptor dos residentes de primeiro ano, em 1977. E em 1978, por conta dessa influência da atividade com colegas da clínica médica, eu acabei me debruçando sobre uma atividade que era as interconsultas psiquiátricas no Hospital São Paulo. Então, eu passei a estudar, junto com outros colegas do departamento, passei a estudar essa atividade de atendimento às consultas que eram feitas por outros colegas, né, para pacientes internados no Hospital São Paulo, tanto colegas clínicos como colegas cirurgiões. E a partir daí, nós desenvolvemos essa atividade e foi criado, então, em 1978, o primeiro serviço de interconsulta psiquiátrica, ou na época era chamada de interconsulta médico-psicológica, que foi criado no Brasil, o primeiro serviço criado no Brasil, relacionado a uma residência médica, já que os residentes faziam estágio de 4 meses nessa atividade de interconsulta. Essa atividade de interconsulta foi muito importante para que eu me interessasse pela atividade médica, pela profissão médica, pelo exercício da medicina, o que acabou me levando a me ocupar mais da área de psicologia médica, ou seja, a me interessar pelos aspectos psicológicos da formação médica. Essa atividade, enfim, eu acabei desenvolvendo durante muitos anos na interconsulta e, paralelamente, passei a estudar também essa questão da formação do médico, aspectos psicológicos da formação do médico. Profissionalmente, eu continuo realizando a minha atividade privada de consultório, que eu iniciei desde 1978. Aliás, eu queria ressaltar, também eu esqueci isso, que 1978 foi um ano muito importante na minha vida. Aconteceram várias coisas em 1978. Eu criei junto com outros colegas o serviço de interconsulta. Eu me casei em 1978, estou casado com a minha esposa desde então. Eu iniciei um curso no Instituto Sede Sapiense de Psicoterapia e Psicologia Psicanalítica, com duração de 4 anos. Essa época também foi em que eu fui preceptor, também nessa época dos residentes. Em 1981, voltando um pouquinho aí, aconteceu algo também marcante na minha vida, que foi o nascimento do nosso filho. O nosso filho, Mauro, que acabou fazendo biomedicina aqui na escola, na Unifesp também, é formado aqui, e ele é professor de imunologia, hoje em dia, numa universidade privada daqui de São Paulo. Ele fez pós-graduação também aqui em imunologia na Unifesp. E em 1994 eu defendi fiz uma tese de doutorado sobre o estresse na residência médica, exatamente estudando essa questão
como que eram os aspectos estressantes da formação durante a residência médica. Isso eu fui influenciado muito por vivências que eu tive durante a residência médica e também por observações de colegas, né? E também pelos atendimentos da interconsulta. Porque na residência médica que eu fiz, eu morava no alojamento dos residentes, então eu tinha muito contato com colegas de outras especialidades e a gente trocava muitas experiências e eu pude observar várias questões relacionadas a esse estresse psicológico. Em 1990, foi em 94 que eu fiz a tese. Em 96, em 1996 e 1997, aconteceram vários casos aqui na Escola Paulista de suicídio de residentes e pós-graduandos. Nós tivemos 2 em 1996 e 2 em 1997, exatamente, foram quatro casos de suicídio. Em função disso, que houve uma grande mobilização institucional, eu pude, com o apoio da reitoria da Unifesp, aí já era Unifesp, já tinha se tornado universidade, criar um serviço de atendimento aos residentes. Então foi criado o NAPREME, em 1996, 97, nessa época, nós criamos o NAPREME, que é um serviço destinado ao atendimento aos residentes, que acabou se expandindo também para o atendimento aos pós-graduandos aqui da Escola Paulista de Medicina. Essa também foi uma iniciativa pioneira no Brasil, a criação desse serviço chamado NAPREME. Assim, quer dizer, foram duas iniciativas pioneiras, né? Uma a criação lá da interconsulta, que foi em 77, 78, e agora, em 96 e 97, a criação do NAPREME. Essas atividades acabaram se desenvolvendo, acabei desenvolvendo a minha linha de pesquisa, que foi, então, inicialmente como a saúde mental no Hospital Geral, que eram as interconsultas, e depois a saúde mental na formação e no exercício profissional em medicina, que foi essa questão de estudar o estresse, que eu acabei ampliando também para estudar o estresse psicológico no curso médico, na residência médica e no exercício profissional, enfim, em toda a carreira profissional. Essas linhas de pesquisa eu acabei desenvolvendo e junto com vários outros colegas do departamento. Eu não vou citar nome de pessoas aqui para não cometer nenhuma injustiça de esquecer nome, mas, enfim, são todos trabalhos coletivos, obviamente, trabalhos de equipe que nós fomos construindo ao longo do tempo. Uma outra experiência marcante que eu tive foi no período entre 1995 e 2001, quando eu tive a oportunidade de exercer a chefia do Departamento de Psiquiatria, que foi uma experiência muito gratificante, pessoalmente, e em que houve um grande aprendizado da minha parte, e eu tive também a oportunidade de conhecer um pouco mais intimamente a Escola Paulista de Medicina, porque como chefe do departamento, eu passei a participar de vários órgãos colegiados da Escola Paulista de Medicina. Eu participei da comissão de residência, participei do conselho de graduação, do conselho de extensão, enfim, de vários órgãos colegiados, e tive a oportunidade de conhecer mais profundamente a Escola Paulista de Medicina e conhecer principalmente as qualidades dessa instituição. Realmente uma instituição que, assim, que dá muito orgulho de pertencer a ela, pela contribuição que ela dá tanto na formação dos médicos, uma excelente formação, no curso médico, na residência médica, na pós-graduação e na pesquisa, na área de pesquisa. É uma instituição renomada na área da pesquisa. Essa experiência da chefia do departamento foi um excelente aprendizado
E eu diria que talvez foi o mais importante nos últimos tempos, né? Até a época de 2001, mais ou menos. Desde então, eu me dediquei mais, enfim, a trabalhos de pesquisa sobre essas áreas que eu citei. E, finalmente, em 2011, eu acabei me aposentando do departamento, porém ainda mantenho algum contato com o departamento, tenho, enfim, alguma participação, um pouco mais periférica, claro, de tal maneira que um pouco é esse o resumo aí das minhas atividades durante esse período. E eu queria ressaltar mais uma vez o orgulho que eu tenho de ter tido a oportunidade de ingressar na Escola Paulista em 1966. Foi algo extremamente gratificante na época. Para mim foi muito fácil também pelo ponto. O ponto era muito bom, eu morava na Praça da Árvore, ficou extremamente fácil para eu frequentar a escola. E eu me percebo assim como ter tido uma participação muito intensa na Escola Paulista de Medicina, realmente participando de várias atividades institucionais, das quais eu me orgulho muito. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder registrar aqui esses dados de memória. Olha, eu queria então destacar claramente assim, que essa experiência valeu a pena, valeu muito a pena, e eu recomendo aos jovens estudantes que se interessarem, enfim, pela medicina, que se interessarem pela carreira universitária, que sigam. Valeu a pena. Claro, tem seus problemas, sem dúvida alguma, mas o balanço final é muito positivo, valeu muito a pena. Deixo o meu incentivo, a minha palavra de incentivo para os jovens estudantes. Sigam esse caminho, que ele tem aspectos muito gratificantes.